Esse é um assunto de agora, de um ano atrás, de sempre, né? Inclusive um protesto em Bristol, lá há cerca de 10 dias, chamou atenção pela retirada de um monumento do espaço público. E o motivo foi a biografia do homenageado, que era um traficante de pessoas escravizadas. Essa ação também teve repercussão entre artistas, historiadores e ativistas do mundo todo, levantando a polêmica sobre a possibilidade de reescrever a história. Veja agora na reportagem. Um monumento sendo derrubado, com grande comemoração, e depois sendo atirado às águas. Essa imagem, registrada durante os protestos antirracistas na cidade britânica de Bristol, rodou o mundo e gerou controvérsia. Mais do que a escultura, a ação visava atacar a representação heróica de um traficante de pessoas escravizadas. Na ocasião, o prefeito enfatizou que a discussão sobre o monumento era antiga. O prefeito ainda garantiu que o monumento será restaurado e movido para um museu. Aqui no Brasil, onde na semana do protesto em Bristol também ocorreram manifestações antirracistas, o jornalista Laurentino Gomes falou publicamente sobre o assunto. O autor de Escravidão manifestou no Twitter preocupação com monumentos como a estátua de Borba Gato, que ele teme se tornar alvo em novos protestos. Essa figura histórica, muitas vezes retratada como um herói desbravador, também é questionada por representar violência e uma ação decisiva para o genocídio da população indígena brasileira. É muito comum a gente ver reações em manifestações como essa, colocando esse tipo de ação como uma ação violenta, né? Como uma bagunça, como, enfim, esse lugar do vandalismo, né? Mas acho que a gente tem que pensar o quanto que é violento para essas pessoas, né? Para essas ditas minorias, né? Que não são minorias, o quão violento é a gente ainda ter até hoje monumentos que colocam num lugar de poder pessoas que foram responsáveis pelo genocídio, pelo apagamento de pessoas negras, né, de indígenas. Acho que tem uma discussão muito forte também de que esses monumentos eles também são, de certa forma, obras de arte, né? Então, como que a gente também está destruindo uma memória, né? Uma coisa que foi feita, que faz parte da história daquele lugar e da história também da arte daquele lugar. Teve um caso há 2 anos atrás em Barcelona, que os movimentos sociais conseguiram tirar uma estátua de um traficante de escravizados, né? Eles tiraram esse monumento de lá, mas eles deixaram a pilastra. Então, também, como que a gente consegue deixar exposto que essa figura foi tirada também, né? Porque como fazer esse apagamento ser simbólico também, né? Para o historiador Francisco Marshall, a ação realizada por parte de moradores de Bristol se liga a movimentos históricos anteriores. É uma reação cultural muito antiga. No mundo antigo, ela se concentrava na proscrição dos elementos que eram hostis ou indesejáveis para o Estado. Roma chegou a ter uma instituição para isso, chamada Damnatio Memoriae, quando eram removidos da memória pública os nomes, as estátuas, as imagens de personagens que deixavam de interessar, porque se tornavam simplesmente oponentes da ideologia ou dos interesses então dominantes. E essa iconoclastia tem também um componente místico, religioso e filosófico também, que está por trás de outros movimentos iconoclásticos que houve no mundo antigo e no mundo moderno. No mundo moderno, em particular, com o advento das igrejas reformadas, houve uma reação muito forte contra o mundo espetacular que era propagado com áreas de paganismo através do Vaticano. Isso levou a uma iconofobia, uma hostilidade às imagens, que está na religião luterana, que está no calvinismo, e a movimentos de iconoclastia, de destruição de monumentos, que se estendeu pelo norte da Europa com muita força, nos Países Baixos em particular. E vejam, aí é uma motivação religiosa, mas claro que é um cunho político, porque a identidade das pessoas, né, são suas relações sociais e de poder que estão colocadas em disputa. Marshall ainda pontua que aqui no Estado essa discussão também tem sido feita com outros símbolos de autoridade. A ambiguidade que se coloca é porque muitos estudiosos do patrimônio
defendem o patrimônio. Então entendem que há uma forma de interpretar e que uma referência negativa também é uma chance de tu teres um argumento positivo diante do fato negativo. Também ele é um argumento discutível, porque veja, por exemplo, aqui em Porto Alegre nós temos 2 casos muito importantes. Um é o da Avenida da Legalidade e da Democracia. Isso ocorre também com outro monumento ao mesmo ditador, localizado no Parque Moinhos de Vento, a estátua de homenagem a Castelo Branco, feita por Carlos Tênis, que ali a ambiguidade é de outra natureza. Ele fez uma imagem irônica, é uma massa de ferro distante, assombrosa, ameaçadora, que tem pouca base, e a pouca base machuca a terra, aquelas pernas, aqueles 4 personagens que lá estão distantes, como se fossem OVNIs, ameaçadores, invasores, né? Aquelas pernas estão fincando, estão machucando, e tudo muito distante. Então, há ali uma ironia, uma crítica à ditadura também. Renata Sampaio destaca que no campo artístico já tem sido realizada uma revisão dos heróis e dos monumentos, fomentando essa discussão. Longe de se aproximar de um consenso, a discussão sobre monumentos e homenagens públicas deve continuar entre artistas, pesquisadores e cidadãos em nosso dia a dia.